Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós falaremos sobre a bênção da salvação. A lição 5 fala sobre a bênção da salvação. A ideia dessa lição é nós tratarmos os principais aspectos desse assunto tão importante, na vida do cristão. Então quero convidar você a pegar a sua revista, separar esse momento agora para que você possa estar estudando e meditando um pouco sobre esse tema que é suma importância na vida do cristão. Mas antes eu quero fazer uma oração com você para nós entrarmos na nossa lição. Feche seus olhos onde você estiver, se você pode, é claro, e vamos orar neste momento. Pai querido, Senhor, nós te agradecemos neste dia e te pedimos, ó Pai, que venha derramar a tua bênção sobre a vida desses irmãos, ó Pai. Sobre a vida daqueles que sentam e separam um momento agora para estudar esta lição e um assunto tão importante, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos entender verdadeiramente o que significa a salvação para as nossas vidas. Esses principais aspectos da salvação sobre a vida do cristão e que os teus filhos possam refletir e analisar, Senhor Deus, sobre como nós estamos tomando posse daquilo que o Senhor preparou para nós. Nos abençoe neste dia, no nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua lição aí, sua revista aí na lição 5, a bênção da salvação. O texto bíblico está lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pela qual devamos ser salvos. Eu quero entrar na introdução aqui e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Essa lição ela trabalha 6 tópicos e você vai perceber que à medida em que nós vamos caminhando nesses tópicos, a gente vai entendendo verdadeiramente esses aspectos da salvação e a gente pode fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre o que nós estamos vivendo também. Vamos entrar na introdução aí? Pega a sua revista, vamos acompanhar. Nosso tema está estabelecido em modo interrogativo, posto que no corpo desta lição tentaremos responder à luz do texto bíblico esta questão tão sublime a todos nós, filhos de Deus. Salvação é um assunto que nos diz respeito diretamente, seja no que tange a nossa experiência quando fomos alcançados pelos braços misericordiosos do Senhor, seja para reavivar em nossas mentes a necessidade de envolvimento na missão da igreja em alcançar os perdidos. Avancemos, portanto, a fim de mergulharmos nesse palpitante tema bíblico. Veja, quando ele fala, o escritor, ele fala, volte aí um pouquinho, você vai observar, a salvação é um assunto que nos diz respeito diretamente, seja no que tange a nossa experiência quando fomos alcançados pelos braços misericordiosos do Senhor, seja para reavivar em nossas mentes a necessidade de envolvimento na missão da igreja em alcançar os perdidos. Porque a salvação, ela trata exatamente isso. Nós fomos alcançados e agora nós temos uma missão de alcançar os perdidos com a palavra de Deus, anunciando que há um evangelho que cura, que liberta, há um evangelho, uma boa nova, uma boa notícia de que há salvação. E é isso que nós vamos falar aqui. E no primeiro tópico dessa lição, fala sobre a salvação é graça. A salvação é graça. O que é essa salvação, graça de Deus? Nós fomos alcançados pela graça de Deus. É por meio da graça. O texto em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto ele já explica tudo para nós. Ele diz que nós fomos alcançados por essa graça. E não depende de nós, mas de Deus. Essa graça que nos salvou. O homem ele estava perdido, afastado de Deus por conta do pecado. Todos nós pecamos e nos afastamos do Senhor. A humanidade pecou e ela se afastou do Senhor. E por meio dessa graça, uma vez que nós nos afastamos, a graça fez com que o homem pudesse voltar para Deus. Na verdade, o pecado, de certa forma, provocou a ira de Deus, e aí o homem se afastou. Vamos entrar aqui no texto e a gente vai poder caminhar um pouquinho para poder a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Salvação é graça. Existe uma grande diferença entre a concepção da salvação adotada pelo cristianismo e a que se apregoa nas diversas religiões espalhadas pelo globo terrestre. Estas se notabilizam essencialmente em um aspecto: a ação humana como geradora da salvação, sejam os atos de piedade, práticas de devoção, ações sacrificiais, atitudes virtuosas ou as boas obras. É sempre a pessoa que realiza sua própria salvação. No Evangelho não é dessa forma. No Evangelho não somos nós
que realizamos a nossa salvação. Em muitas religiões por aí, eles definem a salvação dessa forma. Você vai ter atos de piedade, de devoção, o seu envolvimento, tudo isso vai resultar em salvação. No Evangelho é diferente. No Evangelho, esta ênfase não recai no homem, mas sim no Salvador. A Deus pertence a iniciativa, a concretização e o protagonismo da salvação. Em Jonas 2,9 diz: ao Senhor pertence a salvação. Em sua graça, vai ao encontro do homem perdido a fim de ressuscitá-lo espiritualmente. Ao pecador, cabe tão somente acolher a oferta divina. O que nós precisamos fazer é simplesmente tomar posse, é receber essa ação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Agora, a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente, quando nós vamos falar sobre transformação, que o salvo, ele é movido sim para fazer, né? Se a gente for observar Tiago, quando ele fala da fé sem obras, ele vai tratar exatamente essa questão. Aí você pode perguntar assim, puxa, mas então as boas obras não salvam? Não, não salvam, mas as boas obras é resultado na vida daquele que é salvo. Quando você é salvo, você pratica boas obras, mas você não pratica boas obras para ser salvo. E aí a gente consegue entender melhor o que é isso. Eu tomo posse da graça de Deus sobre a minha vida. Aceito isso que Deus proporcionou para mim. E isso vai gerar em mim o desejo de praticar as boas obras. E aí a gente consegue seguir nessa sequência, entendendo que nós éramos pecadores. Nós éramos. Eu gosto muito, lá no final desse texto, quando diz assim, texto de João 9:25, aquele homem cego que foi curado, respondeu que ele era cego, mas uma coisa ele sabia, que agora ele já estava vendo. E é isso que nós vivemos. Nós éramos pecadores, agora somos livres, agora nós adoramos ao nosso Deus. Por quê? Porque nós recebemos essa graça salvadora sobre as nossas vidas. Amém, querido? Vamos para o ponto 2, que ela vai tratar a questão da salvação como a expiação. O que é expiação? Expiação é a remoção do pecado. É a remoção do pecado por um preço pago, né? A salvação é expiação. Romanos 3, 21 a 26 vai tratar bem esse assunto para nós. Vamos entrar aqui no texto que diz: a narrativa do livro de Gênesis revela que o homem, embora criado perfeito, naufragou no mar do pecado. Fato que o colocou sob a condenação divina. A justiça de Deus determinava a reparação daquele mal, mediante a qual os pecados da humanidade seriam apagados. Logo, a morte de Cristo foi necessária por conta da entrada do pecado no mundo, que feriu mortalmente a humanidade e a criação. Veja, havia um problema e esse problema precisava ser resolvido. O pecado estava na humanidade e algo precisava ser feito para remover esse pecado da humanidade. E a morte de Cristo foi extremamente essencial para as nossas vidas, para a remoção desse pecado. Olhando para o sacrifício de Cristo, você vai perceber que você não tem mais essa dívida, você não tem mais esse peso, você não precisa mais ficar preso no pecado. Você não precisa, porque Cristo ele levou sobre si tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que pesava sobre nós, ele retirou, ele removeu de nós esse peso do pecado. Jesus Cristo ele tirou de nós. Por isso ele veio para morrer, ele veio para pagar esse preço. A expiação é a purificação, é o sofrimento compensatório da culpa. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Veja, querido, Colossenses 2, no versículo 14, vai falar um pouco e a gente vai poder ler agora. Eu quero ler com você. Colossenses 2, 14, diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Veja o que Cristo fez por nós. Ele rasgou a dívida que era contra nós. Esse pecado que pesava sobre os nossos ombros, ele tirou. Você não precisa viver mais preso no pecado. Então a salvação é a expiação. É um ato da graça, onde Deus me alcança e após me alcançar, Deus ele também remove o pecado que há em mim. E a gente vai construindo essa ideia de salvação. Graça que me alcançou porque eu era pecador, porque eu nasci no pecado. E essa graça que me salvou é uma graça também que removeu o meu pecado. Então, queridos, a salvação é expiação, é a remoção do pecado. E a gente vai dando sequência, entrando agora no ponto 3, que vai falar sobre a salvação é redenção. Mas eu quero voltar um pouquinho ainda no ponto 2, que fala, que fecha bem essa ideia
desse pensamento da expiação. Diz assim: no pensamento paulino, o homem é alienado de Deus pelo pecado e Deus é alienado do homem pela ira. É na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprezar e o homem olhar para Deus sem temor. Veja que coisa linda que Deus faz em nossas vidas. Vamos para o ponto 3. Salvação é redenção. Nós falamos sobre a graça, sobre a expiação, que foi essa remoção do pecado, que nos favoreceu a ponto de nós podermos olhar para Deus. E agora a redenção. O que é a redenção? Mateus, no capítulo 20, no versículo 25, diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resgate por muitos. Redenção trata essa questão do resgate, de nos tirar. Agora vai tratar bem essa ideia da escravidão do pecado. Vai tratar essa ideia de nos tirar dessa escravidão. Como eu falei anteriormente, você não precisa ser preso, você não precisa ser escravizado pelo pecado, porque o pecado nos escraviza. Ele diz: a palavra redenção é uma metáfora extraída do mundo comercial pelos escritores bíblicos, a fim de retratar outro aspecto de nossa salvação. Nos tempos bíblicos, referia-se a uma transação comercial na qual se proporcionava o livramento de algum mal através do pagamento de um preço. Veja, o livramento de um mal através do pagamento de um preço. Que preço foi esse? O preço que foi pago na cruz do Calvário por nós. Esse preço foi pago por Jesus Cristo. Eu gosto porque a ideia dessa lição vem se completando, né? Agora nós fomos resgatados, nós éramos escravos do pecado e Ele nos resgatou, Ele nos arrancou, Ele pagou um preço e nos tirou. E é interessante porque as pessoas às vezes fazem questão de serem escravas, elas preferem continuar na escravidão, preferem continuar presas no pecado, preferem continuar carregando um pecado de estimação, porque ele é prazeroso, porque ele traz prazer para a carne, ele traz prazer para a alma. E aí a pessoa se prende àquele pecado. Mas veja, querido, todos nós, quando pecamos, se nós formos alcançados, de fato, tomamos posse dessa salvação, pela graça de Deus, esse pecado nos entristece. Esse pecado provoca em nós uma tristeza muito grande de ter decepcionado o nosso Deus. Uma vez que nós fomos resgatados por um preço que ninguém pagaria, ninguém nesse mundo pagaria o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Então, tomando posse de tudo aquilo que Deus fez por nós, quando nós pecamos, quando nós voltamos, buscamos ser escravos novamente, isso entristece aquele que é salvo, porque nós não nascemos para viver uma vida de escravidão. Ele pagou um preço por nós. Libertação do pecado. Não somos mais escravos. Veja, Cristo providenciou nossa liberdade mediante a oferta de si mesmo. Cristo providenciou nossa liberdade mediante a oferta de si mesmo. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou. Efésios 5:2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Né? Fechando a ideia desses 3 pontos, a graça nos alcançou, a expiação removeu o nosso pecado e agora Ele nos resgatou. Ele nos tirou da escravidão. É todo um processo. Deus nos alcança, remove o nosso pecado e nos tira da escravidão, as algemas, as cadeias que nos prendiam. Ele tira. E agora a salvação é justificação. Agora é um outro processo e trata uma ideia de um termo judicial, usado muito na Bíblia também, que nos esclarece muito bem essa ideia de salvação, é justificação. E diz assim: justificação é outra metáfora bíblica oriunda do mundo jurídico, que tem a finalidade de nos revelar outra dimensão da nossa salvação. Nesta trilha, a palavra de Deus quer nos ensinar que justificação, veja, é um ato pela qual Deus perdoa os pecadores e os declara sem culpa na sua presença. A regeneração opera uma mudança de nossa natureza, enquanto que a justificação nos liberta de toda a culpa do pecado e da condenação eterna. É isso que a justificação faz. A justificação, ela tira toda a culpa que tinha, né? A gente já falou lá atrás sobre a escrita, né, que era contra nós. Então, a justificação, ela usa bem, a Bíblia usa bem essa ideia da palavra, desse termo jurídico, para nos fazer entender.
é como se você tivesse um processo judicial contra você. E Jesus Cristo foi lá no arquivo desse juiz, abriu a gaveta e tirou aquilo que era contra você. A culpa do pecado. Jesus Cristo, ele tirou, ele nos justificou, ele nos fez, ele perdoou os nossos pecados e nos fez limpos. Nós nos tornamos limpos. Mas isso, irmãos, é para aqueles que tomam posse da salvação. Tomar posse da salvação é entender exatamente esses aspectos da salvação na vida do crente. Esses aspectos da salvação na vida do discípulo de Jesus. É para você refletir, e eu falei isso no começo da nossa lição, para nós refletirmos sobre todo esse processo diante desses aspectos da salvação em nossas vidas, se de fato nós estamos vivendo aquilo que Deus proporcionou para nós. Veja, ele vem trazendo essas ideias, agora já no ponto 4, a ideia da justificação. A salvação é justificação. Ele limpou, ele tirou tudo. Na expiação foi a remoção do nosso pecado. Ele tirou o nosso pecado. Só que nós tínhamos o pecado e por conta do pecado havia uma culpa. E na justificação ele arrancou essa culpa. Nós tínhamos um pecado, esse pecado nos escravizava e havia uma culpa, um preço a ser pago. Então ele remove o pecado, quebra as cadeias, nos livra e agora ele rasga, ele tira tudo aquilo que nos culpava. Isso é salvação. Justificação é nos tornar limpos. Justificação é nos tornar limpos. Mas veja, eu quero fazer um comentário que está aqui na nossa lição e diz muito e nos ensina muito sobre essa ideia da justificação. A doutrina da justificação pela graça de Deus, mediante a fé do homem, remove 2 perigos. Vejam, primeiro, o orgulho da autojustiça e do autoesforço. Segundo, o medo de que a pessoa seja fraca demais para conseguir a salvação. Se a fé em si não é meritória, representando apenas a mão que se estende para receber a livre graça de Deus, que é então que lhe dá poder e que garantia oferece ela a pessoa que recebeu esse dom gratuito, de que viverá uma vida de justiça, importante e poderosa é a fé, porque ela une a alma a Cristo e é justamente nessa união que se descobre o motivo e o poder para a vida de justiça. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Veja, isso fecha essa ideia da justificação. Dependemos totalmente de Deus. Dependemos totalmente da ação do Espírito Santo em nossas vidas, e mais ainda, tomar posse de tudo aquilo que Jesus Cristo proporcionou para nós. Salvação é reconciliação. Salvação é reconciliação. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu gosto muito e eu falo muito desse texto para algumas pessoas quando nós conversamos, exatamente por conta dessa ideia ainda, quando nós olhamos para a salvação como reconciliação, mas essa ideia da justificação também. Porque há um problema na vida de muitas pessoas que é a acusação de Satanás. Quantas pessoas carregam em suas vidas durante muito tempo, por conta de alguns atos cometidos no passado, carregam consigo o peso da condenação de Satanás sobre suas vidas. Tomaram posse, aceitaram a Cristo, na verdade aceitaram a Cristo, mas não tomaram posse verdadeiramente de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. E vivem carregando em seus ombros um peso tremendo da condenação de Satanás. Mas se você está em Cristo, querido e querida, veja, você é uma nova criatura. Se de fato você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você tem que levar em consideração que as coisas velhas já passaram e Cristo fez tudo novo. E aí ele nos reconciliou. Ele nos trouxe de volta para Deus. Jesus Cristo nos trouxe de volta. Ele restaurou tudo aquilo que nós havíamos perdido. Ele restaurou. Ele trouxe, ele nos deu livre acesso, ele nos fez chegar até Deus. E hoje nós podemos falar com o Pai. Hoje nós podemos, seja ajoelhado, seja em pé, seja no seu quarto, seja no ônibus, no banheiro, seja lá onde for. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode falar com ele, seja no carro, no caminhão. Quantas vezes eu dirigindo um caminhão, eu ia conversando com o Pai. Quantas vezes eu fui conversando. Quantas vezes também, eu já falei isso algumas vezes.
que parecia que o diabo tinha pego carona no caminhão e começava a me condenar ou me falar do meu passado. Quantas vezes eu falei pro diabo pular do meu caminhão com ele andando, mas quantas vezes também eu senti tanta presença de Deus e chorei ali com o caminhão dirigindo, porque ele nos deu esse livre acesso, ele nos reconciliou. Vamos para o texto. Outra dádiva graciosa de Deus nos oferta, refere-se à obra da reconciliação. Esta tem a finalidade de restabelecer as relações da humanidade com Deus. Reconciliação é uma doutrina estreitamente aliada à justificação. Foi o que eu falei agora no começo. A justificação é a absolvição do pecado, todo pecado. A reconciliação é a restauração do homem, justificado ao relacionamento com Deus. O pecado alienou a criatura humana de Deus e somente a iniciativa divina poderia conduzi-la para junto dos braços acolhedores do Pai Celestial. Na cruz foi isso que Deus fez, derrubando a barreira que nos separava dele, nos unindo a si e aos nossos irmãos pelos laços do Calvário. É o que Jesus Cristo fez. Ele nos trouxe de volta, nos deu o poder, a liberdade de poder chegar até o Pai. Hoje nós não temos mediadores no sentido humano, terreno. Você não precisa falar com o pastor, com o sacerdote, para ele falar com Deus por você. Você não precisa. Jesus Cristo, ele nos trouxe e agora ele nos deu liberdade de poder dizer: Pai, Paizinho, bom dia. Eu tenho o hábito de dizer nas minhas orações de manhã: e aí, Deus, como é que o Senhor está? E às vezes eu fico pensando: meu Deus, eu falando, perguntando para Deus como que Deus está. Mas é um momento de intimidade, sabe? É um momento porque Ele me proporcionou isso, Jesus Cristo me proporcionou isso. Você não precisa orar, você não precisa no seu relacionamento com Deus agir como se Deus estivesse lá no céu, sentado num trono com uma coroa e um cajado também, para quando você confessar o seu pecado, Ele bater lá em cima, fazer desse raio do céu, como a gente sempre diz, aquele velho barbudo, irado. Não! Jesus, ele te deu liberdade para você falar com o Pai todos os dias, todas as horas. Isso é reconciliar, eu caminhar com Deus, eu poder acordar de manhã e a primeira coisa que eu fizer é falar com meu Pai, é levantar, abrir os olhos e dizer: Paizinho, muito obrigado por esse dia, pelo ar. Eu achei muito interessante a nossa irmã aqui da igreja, Fernanda, falando sobre a questão do ar, né? Quem foi acometido desse vírus, algumas pessoas sentiram muita dificuldade para respirar, né? E como a gente passa a valorizar o ar? Coisas que nós não produzimos, coisas que nós não fizemos. E nesse ato de reconciliação, nós podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele nos dará. Pela vida, pela graça, pela salvação. Nós podemos agradecer. Você não precisa pedir ninguém para agradecer por você. Você pode agradecer, você pode caminhar com Deus, você tem liberdade. Voltando para a gente ir fechando essa ideia, nós entendemos a salvação como um ato da graça de Deus e uma expiação, porque Ele removeu o nosso pecado, Ele nos resgatou, Ele nos tirou da escravidão, Ele tirou a culpa que era contra nós, não é verdade? Ele tirou a culpa e Ele agora nos reconciliou. Ele restaurou tudo aquilo que nós havíamos perdido lá no Éden. Ele restaurou e Ele nos trouxe de volta para o Pai. E eu quero ler com você esse último ponto dessa nossa lição. Salvação é transformação. Deus, através do conjunto de graças presente na salvação, nos oferece através de Cristo a transformação completa de nossas vidas. Quando abraçamos o Evangelho, acontece uma mudança qualitativa e profunda em nossa natureza. Somos interiormente renovados pelo poder de Deus. Sentimos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado, produzindo amor a toda a humanidade e mais especialmente aos filhos de Deus, expelindo o amor do mundo, o amor do prazer, de comodidades, de honras, de dinheiro, juntamente com o orgulho, a ira, a obstinação e qualquer outra disposição perversa. Em uma palavra, substituindo a mente terrena, sensual e diabólica pela mente que havia em Cristo Jesus. É ter a mente de Cristo, é ser transformado. E por isso eu falei para você fazer uma reflexão. Se você é salvo, então você tem frutos de arrependimento. Você vai demonstrar com sua vida, com suas ações, os frutos de alguém que é salvo. Veja, essa mente transformada, diabólica, perversa, pecaminosa, como a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? A gente olha para tudo isso e fica pensando: puxa, mas é muito difícil.
De fato, não é tão fácil assim. Mas quando você se permite por meio desse relacionamento, veja, a reconciliação. Então, quando ele nos reconciliou, ele te deu essa liberdade de você caminhar com Deus. E à medida em que eu vou caminhando com Deus, eu vou sendo transformado por Ele. E ser transformado por Deus. Todos vêm. Você não precisa provar nada para ninguém. As coisas vão acontecendo naturalmente. À medida em que você vai se relacionando, o Espírito vai falando ao teu coração. O Espírito vai conduzindo. Você não precisa perguntar para ninguém se você pode ou se você não pode. Eu tenho uma preocupação quando alguém vem me perguntar algumas coisas. Pastor, pode isso? Pode aquilo? Pastor, eu posso fazer isso? Eu não posso? Quando você tem essa dúvida, querido, me perdoe, mas sabe, um indício de que, possivelmente, o teu relacionamento com Deus não está profundo, a ponto do Espírito Santo falar ao teu coração, porque é Ele que nos conduz. Eu não preciso de alguém dizer o que eu tenho que fazer, ou o que eu posso, ou o que eu não posso fazer, porque esse Espírito que age em mim, que move em mim, ele é suficiente para a minha vida. Então, tenha fruto de uma vida transformada. Vamos para a conclusão? A gente vai fechar essa aula agora. Foi muito bom, falou muito ao meu coração, espero que tenha falado ao seu também. Eu quero ler aqui para a gente poder fechar essa aula e que essas lições, cada aspecto da salvação tenha falado profundamente ao seu coração e que você possa, aonde você estiver, você separar um momento para você falar com Deus e pedir ao Senhor que Ele venha te orientar, que Ele venha te encher a cada dia e que você possa se tornar mais próximo dEle e sendo transformado por Ele. Vamos ler aqui a conclusão. Alguém já disse que a humanidade é a mãe de todas as virtudes. Se olharmos para o que Deus, através de Cristo, fez por nós, não teremos outra reação a não ser nos ajoelharmos em completa rendição ao seu amor. Vivamos, portanto, em humildade diante de Deus e dos homens, reconhecendo suas bênçãos que nos foram concedidas, a despeito de não a merecermos. A experiência da salvação nos eleva às regiões celestiais, fato que nos insere em uma atmosfera de progresso ético e espiritual. Consequentemente, nós, enquanto servos do Deus Altíssimo, não podemos nos contentar com uma vida cristã superficial, rasa. Não, somos convocados a desenvolver nossa salvação, contando sempre com as provisões divinas, que este salto de qualidade de nossa vida seja observado por todos os que nos cercam. Não podemos ficar acomodados nos palácios da indiferença, enquanto muitos perecem sem poder experimentar as dádivas da salvação. Salta-nos aos olhos o imperativo da evangelização e missões, diante dos quais não podemos lavar as mãos. Esta missão não está restrita a um determinado grupo da igreja, mas se constitui em uma responsabilidade para todos nós e, consequentemente, de toda a igreja. Avancemos na missão de alcançar os perdidos, envolvendo-se, orando, contribuindo, enfim, ofertando de modo concreto nossa cooperação na expansão do Evangelho em todos os povos. São inúmeras as razões para nos movermos em adoração, como forma de reconhecimento pelas infinitas bênçãos que acompanham nossa salvação. Se negligenciarmos a contemplação da cruz de Cristo, correremos o risco de nos tornarmos insensíveis e esquecidos da manifestação do insondável amor do Senhor. Logo, movamos-nos em adoração e consagração ao Senhor, como resposta de gratidão por termos recebido tão grande salvação. Que esta palavra possa estar no seu coração. Receba essa palavra e medite nela. E tenha você um bom dia. Que Deus nos abençoe.